Como você vai conhecer Deus se você não comunica com Ele? Vou repetir. Como você vai conhecer Deus se você não comunica com Ele? Como que você diz que conhece Deus, mas você não tem nenhuma comunicação com Deus? Como você afirma que Deus falou com você, se você sequer se comunica com Ele, a ponto de você conhecer a voz dEle? Porque para que eu conheça a voz de uma outra pessoa, eu preciso comunicar com ela continuamente. Não é uma vez, não é de vez em quando, é continuamente. Então, se eu não pratico a comunicação com Deus continuamente, a minha comunicação é falha. E na falha dessa comunicação, pode entrar outras vozes. E essas vozes não é a de Deus. Pode ser a sua, pode ser a da sua esposa, pode ser do seu filho, pode ser do seu patrão, do seu gerente, do seu funcionário, e pode ser a dos demônios, que são 1/3 que vieram junto com Satanás. Então a minha pergunta nessa noite é: como está o seu nível de comunicação com Deus? Porque o nível de comunicação sua com Deus demonstra para mim, que quero ver Deus na sua vida, o tanto quanto você conhece a Deus. Porque eu só posso conhecer uma pessoa, primeiramente comunicando a ela, me apresentando a ela, conversando com ela. E através da conversa, comunicação verbal, é que eu passo a então ter um relacionamento. Relacionamento só acontece a partir do momento que eu me disponho a me comunicar com uma outra pessoa. Vou perguntar então: qual tem sido o seu nível de disponibilidade para Deus? O quanto você tem se colocado à disposição de Deus, não para fazer perguntas, nem para querer esclarecimento, mas para ouvi-lo. Porque comunicação você fala e ouve. Então há momento de falar e há momento também de escutar. E se você não está escutando, a sua comunicação é falha. Porque uma comunicação perfeita, você tem que falar e também tem que escutar. E eu estou preocupado com esse pouco minuto aqui que eu comecei a orar e percebi que na hora que eu peço à igreja para orar, uns começam a dormir, outros começam a conversar com o marido, começam a cutucar um ao outro, além daquilo que Deus já tem dito. É decepcionante. Porque se eu sair aqui no banco perguntando quem é que quer que Deus fale com ela, todos vão levantar a mão. Então eu vou inverter. Quantos aqui hoje se dispuseram a falar com Deus? E aqui eu vou ser pior. Quantos aqui se dispuseram a falar com Deus, mesmo talvez Deus não querendo falar com você? Porque vir à igreja é muito fácil. Procurar a Deus quando a gente precisa é muito fácil. Agora eu quero ver procurar a Deus quando tudo está em paz. A palavra comunicação significa partilhar, participar de algo, tornar comum. A comunicação, e aqui eu vou falar, não gosto muito disso, mas é necessário. A comunicação no latim significa ação de participar, ou seja, é um processo que envolve troca de informações entre dois ou mais intelectores, por meio de regras semióticas, mutuamente entendíveis. Meu Deus. O objetivo então da comunicação
é transmitir, é passar uma ideia, a fim de tornar uma informação. Para você não esquecer, o problema não é o lugar. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. O problema não é o lugar. O problema está nas escolhas que você está fazendo neste lugar, ou o que eu faço neste lugar, por falta de comunicação. Eu vou repetir. O problema não é o lugar, o problema tem sido as escolhas que você tem feito por falta de comunicação, mesmo sabendo, grave isso, mesmo sabendo que não pode escolher o que estão te oferecendo. Mesmo você sabendo que aquilo que eles estão te oferecendo, você não pode escolher. E eu vou, como sempre, falar aquilo que está escrito em Gênesis. E eu quero que você aprenda algo dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz, e nós sabemos, mas eu vou repetir, porque o apóstolo Paulo diz que ele não cansava de falar as mesmas coisas para os amados irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus cria o homem, forma o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus vê que o homem está só, e a Bíblia diz que Deus então vai fazer a mulher da costela do homem. Preste bem atenção, quando Deus decide fazer o homem, a Bíblia diz que há uma comunicação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem comunicação, nós não conseguimos realizar aquilo que nós queremos. Então houve uma reunião, e nessa reunião foi decidido fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus também decidiu fazer a mulher. A Bíblia diz que Deus também decidiu no jardim, no Éden, criar um jardim. O Éden, para quem não sabe, ou o jardim no Éden, é o paraíso, é o lugar seguro, lugar aonde não faltava nada para Adão e Eva. Preste bem atenção, que a mensagem só está iniciando. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus preparou o lugar para aquele homem, para aquela mulher. Tudo que o homem e a mulher precisava, eles tinham. Deus então vai comunicar com este homem. A Bíblia diz que a comunicação de Deus com esse homem é diária. A Bíblia diz que todos os dias, ao pairar da noite, Deus descia no Éden, no jardim no Éden, e relacionava com Adão. Eu vou repetir, todos os dias, diariamente, Deus conversava, comunicação verbal, Deus falava com Adão, e ali se criou um relacionamento. Por Deus descer, por Deus comunicar, Deus, através da sua comunicação, vai estabelecer para Adão e para Eva que eles não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única árvore que eles não poderiam tocar no seu fruto e nem comer. As demais poderiam. A Bíblia diz que um dia a serpente vai então conversar com Eva. Quem vai conversar? A serpente vai usar a comunicação verbal para induzir, para enganar, para distorcer aquilo que Deus havia ordenado. Porque a ordem de Deus era: não coma, porque se comer certamente. Mas a pergunta que devemos fazer é: aonde estava Eva neste momento e aonde estava Adão? Aparentemente não estavam perto um do outro. Mas eu não quero mostrar isso apenas. Eu quero mostrar para você que não havia uma comunicação
perfeita entre Adão e Eva. Porque se houvesse uma comunicação perfeita entre Adão e Eva, Eva não comeria o fruto imediatamente. Agora preste bem atenção. O fato de Deus descer no jardim do Éden e relacionar com Adão todos os dias, isso não me dá o direito de dizer que eu tenha a mesma relação, ou o mesmo relacionamento com a minha esposa. Porque a Bíblia diz que Deus descia lá todos os dias e falava com Adão. Então eu entendo que Adão tinha em Deus uma comunicação perfeita. Mas entre Adão e Eva a comunicação não foi perfeita. Porque se tivesse sido perfeita, ao invés dela comer do fruto, tocar na árvore, pegar o fruto, o que ela ia fazer? Ela ia até Adão e ia perguntar a Adão: Adão, você lembra o que Deus falou? Porque a serpente, Adão, veio dizer para mim que se nós comermos, nós não iremos morrer. Adão, isso é verdade? Não. A Bíblia não diz isso que ela fez. A Bíblia diz que ela comeu imediatamente. E comendo ela vai levar até Adão para que Adão também coma. Eu consigo ver aqui a falta de comunicação. E o que mais me entristece é que essa falta de comunicação, ela é demonstrada através de um distanciamento. Preste bem atenção. Se não há uma comunicação entre mim e a minha esposa, o distanciamento virá. E vindo o distanciamento, quem é que vai entrar? A serpente. Então eu estou mostrando para você que o problema não é o lugar, porque ele estava no paraíso. Ele estava no lugar seguro. Tudo aquilo que ele precisava ele tinha. Mas o que lhe faltava? Uma comunicação perfeita com Eva. Você não entendeu, né? Vai doer então. Eu quero que você entenda, mas está difícil. Ele estava no lugar que Deus fez, estabeleceu, colocou. Nesse lugar que Deus estabeleceu, que Deus colocou, e que Deus ordenou a ele, a Bíblia diz que este homem, que foi colocado por Deus, por dar ouvido à sua esposa, ele comeu aquilo que não deveria comer. Por quê? Porque aparentemente um estava distante do outro. Embora Deus descia ali todos os dias ao pairar da noite. Deus pode estar descendo, casal, todo dia na sua casa e você conversando com Deus. Mas se você não tiver uma boa comunicação com seu marido, a serpente vai entrar. Jovem, você pode estar entrando no quarto todo dia para orar, ter uma comunicação boa com Deus, mas se você não tiver uma comunicação boa com seu pai, com sua mãe, a serpente vai entrar. Cuidado, porque a serpente é boa em comunicação, e a comunicação dela é distorcida, porém você acredita. Cuidado, porque o problema não é o lugar, o problema são as escolhas que você está fazendo por falta de comunicação. Eu vou repetir, o problema não é o lugar, o problema são as suas escolhas, que você fez, que você está fazendo e quer fazer, por falta de comunicação, por falta de um relacionamento através de uma comunicação verbal. Embora você more junto, embora esteja no mesmo lugar, no mesmo ambiente, grave isso, ouça isso. Eu posso ter uma boa comunicação com Deus, mas se faltar comunicação entre um homem e uma mulher, a serpente entra e distorce o que Deus comunicou com o homem. A falta de comunicação contínua
entre uma pessoa e outra gera um esquecimento daquilo que Deus ordenou. A ordem do Senhor para Moisés é: Moisés, eu quero que você reúna os líderes reúnam os liderados, ensine aos pais, para que os pais ensinem aos filhos, para que eles saibam por geração em geração que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo, é através da comunicação, do relacionamento verbal, que eles saberão de geração em geração o que eu sou, o que eu fiz, o que eu vou fazer e o que eu tenho preparado para eles. É através da comunicação que Deus vai ordenar Moisés voltar para o Egito e libertar o povo. Preste bem atenção, é através da comunicação que eu obtenho o direcionamento, a orientação, querido. Como você vai ter o direcionamento de Deus se você não gosta de comunicar com Deus, mas comunica com a esposa, comunica com o marido, comunica com o pastor, mas não comunica com o pastor dos pastores? A minha comunicação é falha, a de Deus não. A minha orientação pode ser por amizade, por desejo da carne, a de Deus não. A de Deus é perfeita. A de Deus é perfeita. A falta de comunicação contínua entre uma pessoa e outra gera um esquecimento daquilo que foi ordenado. O que Deus havia ordenado a Adão? Não. Vou perguntar então, o que Deus ordenou você fazer e por você não ter uma comunicação com Deus, você fez? Deus falou para você não fazer, e devido à sua falta de comunicação, você está fazendo o que Ele não ordenou. É você que está escolhendo, e a sua escolha está vindo porque não está tendo comunicação quando você vai escolher aquilo que você não deveria escolher, porque já foi ordenado. Continuando, gera dúvida. Vou ler tudo de novo para você entender. A falta de comunicação contínua entre uma pessoa e outra gera um esquecimento daquilo que foi ordenado, gera dúvida. Quando trata de um assunto que já tinha sido resolvido, gera escolhas para fazer ou não o que está sendo oferecido, embora. Olha só o que uma falta de comunicação faz. Gera dúvida, gera esquecimento. Olha só, embora o que está sendo oferecido já teve o não de Deus. O que ofereceu a serpente para Eva já tinha o não de Deus. O que estão te oferecendo, você já sabe que tem o não de Deus, mas por falta de comunicação, você está aceitando aquilo que você sabe que não poderia aceitar. E o que o Senhor disse? Vai morrer. Eu estou mostrando para você que o problema não é o lugar. O problema tem sido a sua falta de comunicação com Deus. E no dia que você deu ouvido àqueles que não deveriam ouvir, sem você prestar atenção, você saiu do lugar de comunicação com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia no jardim. No dia que Eva deu ouvido à serpente,
Depois ela vai até Adão. Deus desce no mesmo lugar. Mas cadê Adão e Eva? A sua falta de comunicação não tira Deus do lugar que Ele estabeleceu para Ele manifestar, mas tira você deste lugar. É você quem sai deste lugar. A Bíblia diz que Adão saiu. E não apenas saiu, Adão escondeu. E a Bíblia diz que para ele voltar a um relacionamento com Deus, Deus teve que comunicar com ele de novo. E agora é a base de grito. Aonde estás? Aonde estás? E sabe o que me preocupa? Que muitos casais aqui não gostam de comunicar um com o outro. Não há uma comunicação, não há um diálogo, não há conversa. E eu sinto dizer a você que todas as vezes que você optou em não comunicar com a sua esposa, com seu esposo, você jovem, com seu pai, com a sua mãe, você deu legalidade para a serpente entrar e distorcer aquilo que o Senhor ordenou você fazer, e agora você acha que não precisa fazer. Dá um exemplo: honrar pai e mãe. A Bíblia diz que Adão perdeu tudo o que ele tinha no Éden. Ele foi expulso do Éden. Pessoas estão sendo expulsas porque não estão tendo uma boa comunicação com Deus. É hora da igreja melhorar a sua comunicação com Deus. A mensagem hoje não é longa, ela é curta. Mas eu quero citar um outro exemplo para você entender de uma vez por todas que o problema não é lugar. Eu falei do Éden, paraíso, lugar seguro, lugar de riqueza, para tudo que o homem precisava. Então eu vou citar um outro lugar que é como esse aqui, o templo. Seria para domingo, mas eu vou antecipar. Comigo não tem problema não. Ouça isso. Deus realiza o sonho de uma mulher. Ana vai ter Samuel. Samuel, ainda menino, é levado para dentro do templo. Samuel vai crescer no templo. Samuel vai exercer o ofício sacerdotal no templo. A Bíblia diz que ele está no templo com Eli, o sumo sacerdote, e também tem lá Ofni e Finéias, filhos de Eli. Aonde eles estão? Aonde eles estão? O fato de eu estar no templo não quer dizer que eu conheço a voz de Deus. Está cheio de gente aqui na igreja, hoje, todos os dias, dizendo que conhece a voz de Deus e não conhece nada. Porque a Bíblia diz que Samuel cresceu no templo e quando Deus chamou ele, ele não sabia que era Deus. Está cheio de pessoas dizendo que é Deus que mandou, que é Deus que falou. Mentira. Mentira. Samuel está no templo, Samuel está ministrando, mas quando o Senhor o chama, sabe o que Samuel vai fazer? O Senhor me chamou Eli. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo? Aquilo que a Bíblia diz, que Deus já não falava com o povo constantemente, era raro. E Deus ainda não havia revelado para Samuel. Preste atenção, o fato de você estar num templo não significa que Deus já revelou a você. Está cheio de gente chegando hoje achando que está cheio de... Está aí. Tem gente que está aqui 10, 15 anos, que Deus ainda não revelou-se para ela. Porque se tivesse revelado, ela conhecia a voz de Deus e saía do pecado que está cometendo. Samuel está no templo, Deus está chamando, Samuel, 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 vai em Eli. O Senhor me chamou. Deus fala aqui na igreja, Deus orienta, Deus direciona, e ainda as pessoas perguntam: o que Deus falou? Foi Deus? É Deus? Não, eu acho que não. Samuel está no templo com o sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele vai repousar, ele vai deitar. Uma voz, de quem que é essa voz? De Deus. Deus manifesta no templo. Deus quer se revelar, olha só, Deus quer se revelar a Samuel.
ele vai dizer: o senhor me chamou, Eli? Ele diz: não, pode voltar para dormir. A Bíblia diz que mais uma vez o Senhor o chama. Aonde ele vai de novo? Em Eli. O Senhor mais uma vez: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele novamente vai em Eli. E Eli vai dizer para ele: é o Senhor que está te chamando. Sabe o que eu entendo também? Eu entendo que a convivência de Samuel com Eli era maior do que a convivência dele com Deus. E assim é muitos na igreja. Tem mais convivência com o irmão, com o outro, do que com o próprio Deus. E quando Deus fala, não conhece a voz de Deus, conhece a voz do irmão, conhece a voz da irmã, mas não conhece a voz de Deus. Conheço a voz do pastor Luiz, que ele grita, mas eu não conheço a voz de Deus. É Samuel. Conhece até a voz de Ofni e Finéias, mas quando Deus fala, conhece a voz dos filhos do pastor. Mas quando Deus fala, quem é? O Senhor que me chamou? A Bíblia diz que Eli vai dizer: quando o Senhor te chamar de novo, você vai dizer: eis-me aqui. Aonde ele estava? É problema o templo? O problema está na sua falta de comunicação com Deus. Você não percebe não? Muita gente vem aqui na igreja, mas a sua vida não muda em nada. Não tem comunicação com Deus. Que isso, pastor? O senhor está pegando pesado? Então não, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus se revelou a Samuel, que Samuel entendeu que era a voz de Deus, a vida dele já não foi mais a mesma. Ele mudou. A Bíblia diz que ele mudou tanto, que quando ele vai entregar o seu ofício sacerdotal, seu ofício como juiz, preste bem atenção, meu lindo. Ele vai dizer assim: eu quero que vocês vasculhem se eu estou devendo alguma coisa a alguns de vocês, nesses anos todos. Ele está querendo dizer assim: dá uma olhada aí sobre o meu testemunho, se ele foi bom ou se ele foi ruim. A Bíblia diz que não encontraram nada que o defamasse. Nada. Por quê? Porque uma pessoa que tem Deus, que se revela a ela, que tem uma comunicação diária com Deus, ela tem temor. Ela deixa o Espírito Santo mudar o caráter. Ela deixa o Espírito Santo conduzir ela. Então não são todos que Deus se revelou a ela, embora esteja no templo. A pessoa que teve a revelação de Deus, ou Deus revelado nela, essa pessoa mudou de vida. Irmãos, eu sei que muitos não gostam, mas eu tenho que ir na palavra. O Senhor não compactua com o coração que tem 2, 3, 5 deuses. O Senhor também não dá a glória dele para ninguém, Ele não divide. Vocês estão esquecendo daquilo que o Senhor disse que Ele é. Somente a Ele a honra, a glória, louvor, a adoração, eternamente, somente para Ele. Não se iludem não, com essa frasezinha, não tem nada a ver. Sabe o que é esse não tem nada a ver? Ausência de comunicação diária com Deus. Porque quem tem comunicação diária com Deus se posiciona e não muda o seu posicionamento segundo os padrões bíblicos. Samuel não mudou o seu posicionamento quando Deus revelou para ele. Quando eles pediram um rei, a Bíblia diz que Samuel achou que eles estavam aborrecendo Samuel. Samuel ficou sentido. O Senhor disse: não, Samuel, não fica assim não.
Sabe o que eu entendo aqui? O nível de comunicação, de relacionamento de Samuel era tão grande, que quando eles pediram um rei, ele sentiu. Aí Deus, que é um Deus de comunicação, de relacionamento, fica assim: não, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Fala para eles, Samuel, que eu vou dar a eles o que eles querem. Mas também comunica para eles que o rei que vai reinar sobre eles vai tomar suas esposas, vai tomar os seus bens, também vai tomar os seus filhos e colocarem na guerra. Fala para eles. A Bíblia diz que Samuel falou tudo aquilo que Deus ordenou. Sabe o que o povo fez? Não tem problema nenhum, queremos isso mesmo. Plantava, tinha que dar porcentagem para Saul. Os filhos foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar. Meu Deus do céu, mesmo Deus tendo comunicado com o povo. Comunicação. Adão foi expulso e Saul foi rejeitado. Vou repetir, amados, a comunicação deve ser diária. Assim também a sua obediência com Deus deve ser diária. Porque não adianta comunicar hoje e amanhã ser desobediente a Deus. Saul não era ninguém, até Deus ordenar: vai lá e unja como o povo quer. Vai lá e unja ele como rei. Unja, vai lá, Samuel. Samuel vai. Quem era ele? Um homem que estava procurando as jumentas extraviadas de seu pai. Só. E segundo a Bíblia, do ombro para cima não tinha ninguém tão belo como ele. Que mais, pastor? Um jovem rico. Que mais? Nada. A Bíblia diz que após o Senhor comunicar a ele o que ele seria, até profetizar, ele profetizou. Deus começou a dar vitória àquele homem. Deus começou a falar com aquele homem. Deus começou a orientar aquele homem. Sabe o que aquele homem fez? Igual você. Deus orientou tanto você que você conseguiu o que você tem hoje, mas hoje você não quer mais seguir as orientações de Deus. Quando eu não quero mais seguir as orientações de Deus, sabe o que ocorre? Eu sou rejeitado por Deus. No início precisava, né? Não tinha nada, aí tinha que orar. Não é assim? Não tinha nada, estava com muitos problemas. Nossa, pastor, estou orando, viu? Meu Deus, estou com sede. Não, pastor, estou buscando. Não, pastor, fui no monte. Não, pastor, fui na célula. Não, fui no GBO. Até na Argentina foi. Foi no GECEL. Foi no GELUA. Sei lá, foi lá na igreja. Cai fogo do céu e molha a água. Meu Deus. É Deus de quina, Deus de quadrado. É cada coisa que a gente ouve. É pergaminho que desceu e o fogo apareceu, mas a água apagou. É canela de fogo. É mão ungida. Eita. Tudo por quê? Eu estou precisando. Deus deu. Deus deu. E agora? E agora? Em Saul, eu quero que você mate todos, crianças, adultos, animais, não quer que você traga nada. Não, eu só vou pegar o melhor do gado, alguns ourozinhos. Ah, é? Pode pegar. Quando ele fez aquilo que o Senhor não ordenou, o Espírito do Senhor que habitava, manifestava nele, foi embora, foi rejeitado. Amanhã é sexta, se o Senhor assim permitir. Você vai precisar de comunicação, de comunicar com várias pessoas, para você obter aquilo que você pretende. Mas nunca esqueça que embora você comunique com milhões de pessoas,
se Ele não conceder, nada vai acontecer. Amém? É triste. Não é um tipo de mensagem que eu gosto, mas tem que ser pregado. Eu fico triste, sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo muitas pessoas tomando decisões que nem precisavam tomar, se elas tivessem ido buscar o Senhor. Eu vejo muitas pessoas em situações horríveis, que se elas tivessem comunicado, conversado, não estaria na situação que está. Só que a sua desculpa, sabe qual que é? Mas é propósito de Deus. Tinha que passar por isso mesmo. A Bíblia diz que o sábio é aquele que vê o outro cair, tropeçar, e ele não faz o mesmo. Deus está orientando, Deus está direcionando, Deus está falando, mas eu não quero dar ouvido àquilo que Deus está falando. Eu quero ouvir quem? A serpente. Por quê? E eu encerro. Porque enquanto Adão estava distante, quem estava perto de Eva? Não entendeu não, vai doer. Essa sua distância, o seu distanciamento com Deus, está fazendo você ser íntimo da serpente, e não de Deus. Pastor, o senhor está errado. A Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz da... Mas quem falou com Eva primeiro? Foi a serpente ou foi Deus? Embora Deus tenha falado primeiro, ela deu legalidade para a serpente. Deus pode ter falado com você primeiro, mas hoje você está dando legalidade para a... Porque a sua comunhão não é com Deus, sua comunhão é com o irmão. A sua comunhão é com a irmã. A sua comunhão é com a esposa. Eu ouço alguns maridos falar, né, que é normal das mulheres falarem, chegando do trabalho, depois ouve a mulher 3 horas, mas não consegue ouvir Deus 10 minutos. A mulher escuta o marido 2 horas, 3 horas, depois xinga ele, né? Não tem problema, mas escuta, não escuta? O marido, mas ela também não consegue entrar para o quarto e ouvir Deus. Vamos melhorar nisso aí, amados. O intuito da palavra hoje é essa. Vamos melhorar a nossa comunicação com Deus. Vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. O nível nosso de intimidade com Deus. Ontem dentro da sala de aula eu disse para os meninos assim, homens que lá estavam. Eu disse para eles assim: às vezes vocês me perguntam como que é que eu ouço a voz de Deus. Eu disse assim para eles: a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a... Eu ouço por aonde? Pessoa fala e eu escuto. Aquilo que eu escuto vem para a mente. Vindo para a mente, gravo no coração. Então Deus fala assim. A comunicação, ela não existe só verbal. Tem a comunicação pelo olhar, pelo gesticular. Então eu mostrei para eles como que Deus fala comigo. Ele fala comigo, como eu disse para vocês aqui a primeira vez. E como assim, o Espírito Santo está aí dentro, não está? Dentro de vocês ou não? Também está em mim. Então eu estou aqui. Aí o Espírito Santo, ele não fala aqui. Ele vai e usa o tocar. Quero que você entenda, espero que você entenda igual os meninos lá entenderam. No tocar, então eu olho para a pessoa.
Se o Espírito Santo quiser me mostrar, como que Ele me mostra também? Tocando dentro de você, e ao tocar dentro de você, Ele mostra para mim como está a sua vida. Então Ele toca. Ele me faz olhar pelo Espírito como Ele olha para você. Porque a comunicação dele é perfeita. Se a sua comunicação não for perfeita, você vai ser enganado. Então procure essa comunicação. Amém? Que Deus abençoe vocês.